Yo, Geeks, tudo isso lá! A segunda parte do capítulo 155 da webcomic de One Punch Man começa com Darkshine pulando ali pelos prédios, destruindo vários robôs por onde passa com uma facilidade absurda. Meus amigos, que capítulo do Darkshine é esse, tá? Robôs então muito, mas muito maiores do que ele chegam para lhe atacar, mas todos caem na base da sua porrada. O Darkshine tava parecendo um Saitama neste capítulo. E como é bom ver o nosso brilho negro voltando ao ápice de uma vez por todas, usando suas habilidades, usando seus poderes. Voltamos para falar mais sobre ele, falar mais sobre este capítulo depois da vinheta. Vemos que outro robô surge ali para atacar o Darkshine com uma lâmina brutal, bem na altura ali do pescoço, porém quando a lâmina encosta em seu pescoço, ela se quebra. Darkshine apenas dá um murro no robô e lhe destrói facilmente. Ele vai atropelando todos que ficam em seu caminho como se estivesse lutando contra formigas. Assim, ele pousa ali no campo de batalha e percebe que várias pessoas com roupas de prisioneiros estão caídos no chão. Então, mais pra frente, ele consegue ver Puri sendo arremessado em direção ao chão e ele tomou vários danos de forma realmente absurda. O corpo ali do Puri tá completamente destroçado e ele não está acreditando no que está vendo. Mas Puri Prisoner não permanece no chão. Ele continua insistindo em lutar contra os lutadores de sumô, sendo controlados pela armadura da New Heroes. Darkshine reconhece que é Puri Prisoner. Ele tenta ali chamar sua atenção, mas o herói de classe S não responde. O que faz Darkshine dizer que Puri já não está mais consciente, que já está simplesmente levando esse combate como Rock Lee no final da luta contra o Gaara. E eu estou consciente também aqui pedindo para você deixar o seu like, você se inscrever aqui no canal e também compartilhar os nossos conteúdos por aí. É muito importante você continuar reagindo e comentando os nossos vídeos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos conteúdos aqui na plataforma. Dá essa moral, dá essa força para nós e você também pode se tornar membro aqui do canal, mandar o seu valeu e mandar o seu hypar. Com isso, você já ajuda o canal do Geek Brasil pra caramba, compartilhando os nossos conteúdos, deixando aí o seu apoio e já fortalece os nossos vídeos cada vez mais. Darkshine então se aproxima do Puri e assim o Puri acorda e questiona ao Darkshine o que ele estava fazendo ali. O Darkshine diz que sabia que a prisão do Puri era naquela região na qual eles estão. Por isso veio pedir alguma informação sobre o que estava rolando. Puri então diz que durante sua campanha de reabilitação, todos os seus parceiros da prisão Puri foram gravemente feridos, mas enquanto ele continuasse de pé, eles focavam nele, né? Os lutadores de sumô ficavam apenas focando nele, evitando que muitos dos seus aliados fossem completamente esmagados ou mortos. Então, de algum jeito, Puri conseguiu resistir. Ele continua dizendo que cada um deles é forte demais e que não tinha forças para os parar, e isso lhe deixou sem saída. Mas agora que Darkshine está ali, ele se questiona se pode dormir um pouco, já começando a apagar, já começando a desmanhar. Puri então cai no colo do Darkshine, o que o herói recém-recuperado diz para a Prisoner descansar um pouco. Ele agradece por ter aguentado até aquele momento. Darkshine diz que ele é o verdadeiro herói, mesmo com algumas ressalvas. Prisoner é alguém digno do seu respeito e que, em hipótese alguma, deve morrer depois daquele ato heróico. Darkshine então vai para o confronto contra os lutadores de sumô e assim ele observa que até mesmo Rider havia cedido à tentação da armadura, de utilizar ali a armadura. Darkshine diz que está tudo bem agora, enquanto Rider passa alguns comandos para os seus subordinados. Os lutadores de sumô então voam para cima ali do Darkshine, e enquanto tentam lhe atacar, o herói apenas se vira para Raiden e diz que o Raiden estava com medo, mas não tem problemas. Ele vai arrancar a armadura dele agora mesmo. Os lutadores então começam a se acumular na frente ali do Darkshine
e assim o herói vai abrindo as armaduras dos caras como se fosse embalagem de salgadinho. Ele coloca ali a mão, abre os braços e toda a estrutura é partida ao meio como se fosse feito de papel, como se fosse feito ali de plástico. Ele simplesmente coloca a mão de um lado, coloca a mão de outro e puxa assim a armadura como se fosse absolutamente nada. O Darkshine vai tirando ali como se fosse pele, cara. É inacreditável a força do cara, a maneira realmente como ele chegou ali. É claro, se ele tava acabando ali com os robôs na base da porrada, uma armadurazinha ali pra ele não seria nada, né? Então a gente observa que mesmo sendo cegado, mesmo sendo impedido, mesmo alguém tentando montar ali em cima dele, o Darkshine simplesmente não para. Ele vai arrancando peça por peça até que mais ninguém, absolutamente ninguém, fora o Raiden, fique de pé. Então, finalmente, ele e Raiden são os únicos de pé no combate. Darkshine diz que, algum tempo atrás, eles estiveram uma leve disputa de força. A questão é que, desde aquele dia, tem algo que o Darkshine ainda não conseguiu dizer ao Raiden. Darkshine então diz que Raiden era um lutador incrível e por isso que ele havia ficado completamente intimidado. Mas o Raiden não está nem ouvindo o Darkshine e vai pra cima ali do personagem e começa a luta. Raiden gera várias sequências de ataques chamados ali de canhão gigante de 1000 padrões e manda diretamente contra o herói, mas o ataque não consegue parar o Darkshine. Raiden então tenta mais um ataque usando outro poder com a palma de sua mão, chamada de canhão super pesado de pressão rígida, esmagando o Darkshine no asfalto. E assim ele se joga para cima do herói para acabar com a batalha de uma vez por todas. Girando, Raiden executa a cabeçada giratória celestial, acertando um ataque com tudo com o Darkshine, meio que para acabar com o combate de uma vez por todas. O Raiden foi com tudo pra cima ali do personagem para realmente finalizar o combate. Porém, o Darkshine consegue lhe parar. Melhor dizendo, Darkshine consegue lhe segurar, porque ele para a cabeçada do Raiden, ele para ali o fluxo do personagem, ele joga pra cima, ele pega o cara como se fosse ali uma bola de futebol e sobe o Raiden de uma forma realmente assim inacreditável, cara. Ele simplesmente trava ali o ombro do personagem como se fosse um pacote de WinRAR e joga o cara pra cima como se fosse nada, absolutamente nada. O Darkshine então se lembra das palavras ali do Raiden pra ele, que não tinha mais interesse nele naquela forma, se lembrando de toda a amargura daquelas palavras em seus ouvidos. No próximo quadro então, nós observamos o Darkshine brilhando ainda mais, e assim ele acaba destruindo por completo a armadura do Raiden, derrotando ali o personagem controlado pelos New Heroes de forma definitiva. O Darkshine então começa a dizer que ele estava errado. Ele apenas se prendeu a algo que decidiu sozinho. Não existe uma definição certa sobre o que é ser um herói. Mais do que ele pensava, as pessoas estavam esperando. E por isso ele não quer deixar à solta uma existência que pode destruir a vida delas. Ele não luta para exibir ali o seu corpo bonito, quebrar recordes ou ganhar troféus. Ele não luta por uma vitória prazerosa e nem para se entregar à adrenalina e sair quebrando tudo. Darkshine então agarra o Raiden antes que ele caia no chão e continua a dizer que proteger a todos aqueles que lutam e decidem lutar por vontade própria é o seu grande objetivo. É o objetivo ali do personagem. Darkshine então coloca o Raiden no chão e vemos ele totalmente desacreditado no que havia quase acabado de fazer. Por ter cedido, por ter realmente caído na tentação pela armadura, acabou sendo
controlado e foi parado pelo personagem que ele havia debochado. Darkshine então diz que Raiden com certeza enfrentará sofrimento e frustrações daqui pra frente se continuar seguindo como um herói, mas as pessoas justas nunca vão lhe apressar. O Raiden precisa pensar com calma, sem pressa, e assim decidir por conta própria, mesmo que pare para descansar, e ele pode descansar quanto quiser para melhorar a sua mente, para melhorar o seu mental. Darkshine então diz que agora ele está ali, todos estão ali, sempre haverá alguém para apoiar o Raiden, então vai ficar tudo bem, por ele estar ali, vai ficar tudo bem. Ao fundo, nós observamos um robô se aproximando do Darkshine, filmando tudo o que estava ocorrendo em sua batalha. Olha, meus amigos, eu poderia ficar aqui meia hora aplaudindo esse discurso do One através do Darkshine. Que discurso inacreditável, cara. Que discurso formidável que ele acabou colocando pra cima do personagem. E o legal desse discurso aqui do Darkshine é que ele não colocou ninguém pra dar uma lição de moral, né? O One não colocou ninguém pra dar uma lição de moral no Darkshine, de que ele podia melhorar, de que ele poderia aprender, de que ele poderia superar a depressão. O Darkshine, ele viu a necessidade da sociedade ainda precisar dele. Ele não tem necessidade de ser o número 1. Ele não tem a necessidade de ser o mais brilhoso, o mais musculoso, o mais forte. Não! A necessidade que ele tem é que ele continue a proteger as pessoas. Foi isso que ele entendeu. Por isso que fez ele sair da depressão, né? E por isso que é um ponto bem interessante, porque o Raiden teve a chance de ajudar o Darkshine, de estender a mão para o Darkshine e não fez. Agora o Darkshine, o que ele faz? O Raiden naquele estado, cedendo ali ao medo, cedendo ali à frustração de talvez de não conseguir ajudar as pessoas, tendo a dependência na armadura, o Raiden ele acabou cedendo a esse desejo e acabou ferindo pessoas, acabou ferindo ali alguns heróis, o que o Darkshine acaba estendendo a mão e lhe ajudando a sair dessa. E é do zaralho ver o One falar que precisamos descansar, precisamos parar, precisamos seguir em frente e, acima de tudo, procurar ajuda, falar com alguém, conversar com alguém. Isso que realmente é o importante neste capítulo. Era simplesmente impossível não dividir esse capítulo ao meio, porque ele tem meio não, né, em várias partes, porque ele tem muitas mensagens. Se a gente fosse compactar tudo num vídeo só, a gente ia perder muito conteúdo. E que parte de capítulo formidável. Ó, só deu aqui 14 minutos só dessa parte para a gente poder produzir e comentar de conteúdos extremamente absurdos. É importante ter o entendimento que às vezes o importante mesmo, aquilo que é importante, absoluto, é fazer do jeito que dá. E entender que sempre, como o Darkshine mesmo diz, sempre vai aparecer alguém para nos socorrer. Então, devemos suportar.